O tema da aula de hoje é sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquiolites e reações descamativas, normalmente aquelas relacionadas ao cigarro. A doença pulmonar obstrutiva crônica envolve uma obstrução não totalmente reversível ao fluxo aéreo, consequente a uma inflamação de vias aéreas, parênquima e vasos. Ela pode ser subdividida em dois grupos principais: aquela com padrão mais de enfisema, isto é, destruição das paredes alveolares distais aos bronquíolos terminais, e um outro padrão que é mais semelhante a uma doença de vias aéreas, em que você tem um remodelamento de vias aéreas. Esse é um esquema do lóbulo pulmonar secundário, que é a unidade funcional básica do pulmão. Ele tem esse formato meio poliédrico. No centro do lóbulo você tem o bronquíolo e a arteríola, que sempre acompanha esse brônquio. Na periferia você tem os septos interlobulares, tecido conjuntivo, que delimitam, portanto, a parede do lóbulo pulmonar secundário, no interior da qual nós temos essa estrutura em azul, que são as veias dos septos interlobulares, e não está mostrado aqui, mas existem também linfáticos que transitam tanto pela parede dos septos, como também em volta aqui desse feixe brônquio arterial. E preenchendo a substância do lóbulo pulmonar secundário, nós temos aqui os ácinos distais aos bronquíolos mais periféricos. O enfisema ele pode ser subdividido em três tipos principais: centrolobular, panlobular e paraseptal. Vemos aqui nesse esquema os exemplos nos lóbulos pulmonares secundários desses tipos de enfisema, começando aqui pela direita. Observem que as áreas de enfisema de destruição das paredes alveolares, nesse caso, predomina em torno daquele cerne intralobular, isto é, em volta do bronquíolo e da arteríola. Então existe um comprometimento central do lóbulo pulmonar secundário. Ele poupa, pelo menos nas fases iniciais, a periferia desse lóbulo. No enfisema paraseptal ocorre o inverso, você tem um comprometimento do interstício do lóbulo pulmonar secundário que fica adjacente aos septos interlobulares e às fissuras intrapulmonares. Então ele tem um acometimento periférico e não central. E no enfisema panlobular, visto aqui à esquerda, você tem um comprometimento de todo o lóbulo pulmonar secundário, tanto a parte central quanto a parte periférica. Na radiografia simples de tórax, nós temos sinais indiretos do enfisema da doença pulmonar obstrutiva crônica. Não é um exame sensível, ele tem apenas uma sensibilidade de 40% para o diagnóstico de enfisema pulmonar. A tomografia é muito superior a isso. No entanto, principalmente naquelas fases mais avançadas, a gente consegue observar sinais clássicos. O principal deles talvez seja esse achatamento das hemicúpulas diafragmáticas em virtude da hiperinsuflação pulmonar. Outra coisa também consequente à hiperinsuflação pulmonar é uma redução, aliás, é um aumento da transparência pulmonar. Os pulmões ficam mais escuros, mais pretos em virtude da hiperinsuflação. Outro dado importante é que ocorre também um aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, e esse aumento ele é aferido principalmente aqui pelo espaço retroesternal, cujo limite máximo é de 25 milímetros, e no paciente com pulmões hiperinsuflados ele aumenta além desse limite estabelecido. Podem haver também sinais vasculares consequentes à hipertensão arterial pulmonar, isso no paciente com enfisema de longa duração, em que nós veríamos aumento do calibre do tronco da artéria pulmonar e da artéria pulmonar direita, representados por uma proeminência dos hilos pulmonares. Aqui não chega a acontecer isso, mas naqueles casos bem avançados, isso pode ser observado. Outro dado interessante também de repercussão vascular arterial nos pulmões em virtude do enfisema é uma oligoemia, isto é, nota-se que a periferia dos pulmões apresenta uma diminuição do calibre dos
vasos pulmonares. Isso também é um efeito de longo prazo, arterial pulmonar, consequente ao enfisema. Complicações do enfisema também podem ser vistas pela radiografia simples de tórax. Observe que é um pulmão bilateralmente acometido. E notem que existem áreas de parênquima comprimido em virtude da presença de diversas e volumosas bolhas pulmonares. Né? A gente encontra aqui a parede da bolha, olha, parcialmente delimitadas pelo raio-x e levando à compressão secundária do parênquima ainda preservado desse paciente, principalmente à direita ali. Outro caso que é mais sutil, a inferência de uma bolha, compara esse lobo superior esquerdo com o direito. Existe uma diferença de transparência. Aqui se encontra uma transparência aumentada nessa região. É claro que isso tem que ser confirmado pela tomografia computadorizada, mas no paciente que não tem nenhum quadro de pneumonia, nada assim muito evidente, e você encontra uma assimetria desse tipo, e ele tem sinais de enfisema vistos aqui, por exemplo, como achatamento do diafragma e aumento dos espaços intercostais, é de bom padrão que se sugira a pesquisa de bolha pulmonar nas áreas com transparência aumentada. E um outro caso grave também, que você tem sinais de hiperinsulação, olha, aumento do diâmetro posterior, retificação do diafragma e várias áreas hipertransparentes consequentes à presença de volumosas bolhas. Né? O diagnóstico diferencial desse tipo de acometimento é feito com pneumotórax, porque muitas vezes algumas bolhas dessas podem romper para dentro da cavidade pleural e provocar pneumotórax. A tomografia computadorizada em janela de parênquima é o exame padrão para se definir morfologicamente as áreas de enfisema. Elas predominam nos lobos superiores, existe uma associação com o tabagismo, e elas têm na fase inicial aquilo que nós chamamos de aspecto enroído de traça. Então você nota a destruição parcial dos pulmões, preferencialmente aqui na região dos lobos superiores. Aqui um outro caso em que eu tenho, olha, essas áreas menos densas, né, mais hiperdensas, desculpa, mais escuras, predominando, olha, nos lobos superiores, com aspecto meio heterogêneo. Também existem áreas de enfisema paraseptal, olha, acometendo aqui a periferia, uma associação de enfisema centrolobular e paraseptal. E nas bases, você não tinha sinais clássicos de enfisema, mas tinha, olha, espessamento da parede brônquica, né? Aumento do calibre desses brônquios. Eu comentei anteriormente que o brônquio ele sempre acompanha a artéria e a relação de proporção entre os dois é de 1:1. Então o brônquio ele tem o mesmo calibre da artéria. Quando esse calibre ele aumenta comparativamente, por exemplo aqui, em relação ao vaso arterial adjacente, a gente diz que se encontra uma dilatação do brônquio nessa região, que também é uma característica desse remodelamento de vias aéreas que acontece. Então, esse paciente particularmente, ele tinha tanto componente de enfisema inicial, como um componente de vias aéreas, né? Um componente bronquítico, pegando principalmente aqui a região dos lobos inferiores, caracterizado por espessamento das paredes brônquicas, bronquiectasias, e às vezes eles apresentam também áreas de aprisionamento aéreo que eu vou mostrar mais adiante. Aqui uma técnica chamada MINIP, em que você consegue destacar as áreas de enfisema, elas se tornam mais evidentes. Então notem aqui aquele aspecto clássico, né, da destruição dos lóbulos pulmonares secundários. Eles tendem a fazer uma confluência dessas áreas de destruição e às vezes formam isso que nós estamos vendo aqui, que é uma área com um diâmetro acima de 10 milímetros, que eu caracterizo como uma bolha. Então a bolha ela é consequente à confluência das áreas de enfisema, é uma área mais delimitada dessa destruição pulmonar e que possui diâmetro acima de 10 milímetros. Aqui um caso mais avançado de enfisema centrolobular, que até mimetiza um pouco os enfisemas panlobulares, né? Então notem que você tem uma destruição intensa aqui dos lobos superiores, já com confluência dessas áreas destruídas, né? Eu quase não vejo parênquima aqui de permeio.
E aqui nos terços médio e inferior, a mesma coisa, praticamente simulando o aspecto de um enfisema panlobular. Na peça anatômica, o aspecto do enfisema centrolobular é esse, de comprometimento por esses pigmentos de antracose, né? Esses vários pigmentos de antracose que se impregnam no parênquima do pulmão. Esse é um exemplo de um enfisema panlobular. Esse enfisema ele não está necessariamente ligado ao cigarro, ele acomete preferencialmente os lobos inferiores e provoca uma hiperdensidade difusa do parênquima. Então você não encontra aquelas áreas de parênquima preservado com áreas de parênquima acometido, típicas do enfisema centrolobular. Ele pega todo o pulmão em que ele se instala, né? Em que há a instalação desse tipo de enfisema. Observem também que o calibre dos vasos ele é reduzido de permeio às áreas de enfisema. Isso também é uma característica do enfisema panlobular, além do acometimento dos lobos inferiores. Esse enfisema ele está caracteristicamente associado a deficiências de alfa-1 antitripsina, também é relatado em associação ao uso venoso da ritalina e uma síndrome denominada de síndrome de Swart-James, também é relatado a presença do enfisema panlobular. Um outro caso da literatura, em decúbito ventral, mostrando, olha, uma hiperdensidade, tipo uma hipodensidade, uma redução da densidade difusa do parênquima de ambos os lobos inferiores. Você quase não vê vasos de permeio aqui, consequente ao enfisema panlobular. A reconstrução coronal desse caso, ele é muito feliz em mostrar, olha, a predominância das áreas de enfisema justamente aqui nos lobos inferiores. Um aspecto clássico, portanto, do enfisema panlobular. Compara esse lobo inferior esquerdo com o lobo superior esquerdo e o direito com o superior direito. Olha o calibre dos vasos aqui em cima e olha aqui embaixo. E observa a densidade, como ele se encontra muito mais escuro, né? Nas partes mais inferiores. Aspecto típico. Na peça anatômica, a gente nota, olha, o acometimento difuso do parênquima e a presença de dilatação desses lóbulos pulmonares secundários, consequente ao acometimento, né, tanto central como periférico dos lóbulos. E o terceiro tipo de enfisema que eu citei é o enfisema paraseptal. Ele não tem uma ligação com o cigarro e o acometimento dele é periférico, né? Então ele acomete a periferia dos pulmões, o adjacente às fissuras pulmonares e provoca até a formação dessas bolhas subpleurais. Isso é uma complicação comum quando você entra numa fase avançada do enfisema paraseptal. Inclusive, uma das complicações previstas desse tipo de enfisema é o pneumotórax. Então, há relatos daqueles pacientes jovens, longilíneos, que apresentam pneumotórax espontâneo. Muitas vezes eles têm já áreas de enfisema paraseptal iniciais que rompem, o gás rompe para dentro da cavidade pleural e dá esse tipo de complicação. Aqui na reconstrução coronal, um outro caso mostrando, olha, a periferia do pulmão preenchida por essas áreas, como se fossem camadas, né, de enfisemas adjacentes umas às outras. Esse é um caso de uma complicação que eu comentei, né? Observem que a radiografia simples de tórax em PA, ela mostra, olha, o parênquima do pulmão comprimido por uma coleção gasosa. Observa que não existe vaso aqui, né? E tem um limite que é dado pelo gás e pela área de parênquima normal que se encontra do outro lado. Então faz uma interface aqui, né? Mostrando que isso aqui é uma coleção gasosa pleural. Na tomografia fica bem evidente isso, a coleção envolvendo a parte superior do pulmão direito e essas pequenas áreas de enfisemas paraseptal que devem ter provocado o pneumotórax desse lado. Aqui um paciente que tem um quadro muito extenso de enfisema centrolobular, observa a destruição do parênquima, a tendência à confluência, e particularmente aqui na região do lobo inferior direito, a esquerda também existe, mas particularmente do direito, a gente nota uma volumosa bolha, né, que se formou ali naquela região, uma complicação, portanto, do enfisema. Esse caso é interessante porque mostrava um paciente com enfisema pulmonar,
sinais clássicos aqui daquelas lesões em ruído de traça, predominância no lobo superior, e em fases mais avançadas ele vai acometendo também o restante do parênquima. Particularmente aqui na base, faz uma lesão mais delimitada, tá vendo? Uma densidade diferente, até mesmo no restante do parênquima enfisematoso, que é sugestiva de bolha. Esse paciente, ao longo da evolução, apresentou sinais de infecção, ele foi radiografado e tomografado novamente e percebia-se, olha, uma hipotransparência na base do pulmão direito, como se fosse uma pneumonia. A tomografia de tórax em reconstrução no plano coronal mostrava, olha, aquela área parecendo até um abscesso pulmonar, parece que tem até um conteúdo gasoso aqui no interior da consolidação. A reconstrução sagital mostrando aquela hipodensidade na base direita, e aqui dá para se ver que é uma consolidação, é um processo inflamatório pegando aquela região em que existia aquela bolha enfisematosa. Então essas bolhas, eventualmente, elas podem também estar infectadas. A tomografia também é capaz de mostrar as complicações vasculares do enfisema quando há quadros de hipertensão arterial pulmonar, cor pulmonale. Então você mede, por exemplo, nesse corte que você tem paralelo um ao outro o ramo ascendente da aorta e o tronco da artéria pulmonar. Esse tronco está medindo 3,19 centímetros, quando o normal é até 2,9. Então ele tem um quadro de hipertensão arterial pulmonar. O ramo direito da artéria pulmonar, olha, também com calibre bem aumentado, medindo aqui 2,85 centímetros. Né? Então, um paciente que já tem sinais, principalmente centrais, de aumento da pressão da artéria pulmonar. Perifericamente, eu não vou ter um exemplo para mostrar aqui, mas você pode comparar o calibre do vaso com o brônquio na periferia do pulmão, em janela de parênquima. Eu já falei que a relação é de 1 para 1. Quando o vaso arterial se encontra aumentado em relação ao brônquio vizinho, também é um sinal de hipertensão arterial pulmonar periférica, quando você identifica isso em três regiões parenquimatosas, pelo menos. Aqui uma DPOC com padrão mais bronquítico do que enfisematoso. Então a gente nota que não há tanta hiperinsuflação consequente à destruição das paredes alveolares e consequentemente enfisema. Não existe isso aqui, pelo menos com destaque, na radiografia simples de tórax. E na tomografia a gente observa, olha, aquelas áreas de espessamento da parede brônquica, né, de bronquiectasias. Às vezes esses brônquios eles podem estar preenchidos por secreção, formando plugs mucosos. Isso também é uma evidência desse quadro mais bronquítico do que enfisematoso. Então a tomografia tem papel importante para caracterizar o que é uma coisa e o que é outra. Um outro sinal que pode ser visto é o aprisionamento aéreo, isto é, o acometimento das pequenas vias aéreas pulmonares, as vias que têm calibre menor do que 2 milímetros. Aqui, à esquerda, na fase inspiratória convencional, e à direita, com o paciente fazendo a apneia expiratória, isto é, ele solta totalmente o ar e prende, a gente observa que essas áreas brancas de pulmão atelectasiado contrastam com as áreas mais escuras, que são áreas em que há aprisionamento de ar, que ficam mais evidentes na fase expiratória. Tá? Então a fase expiratória ela tem essa função de acentuar um aprisionamento aéreo existente, ou até mesmo de detectá-lo, como é o caso aqui no slide que eu vou mostrar mais à frente. Por meio da tomografia, a gente consegue fazer a avaliação da extensão das áreas de enfisema. Você pode fazer isso visualmente, né, mas só que é uma avaliação precária, com baixa concordância interobservadores e baixa sensibilidade e especificidade. Mas você pode utilizar o computador para fazer isso, estabelecer um nível de densidade abaixo do qual você vai mapear as áreas de enfisema. Esse nível, em geral, ele é colocado em menos 950 unidades Hounsfield. Então, a partir disso, você mapeia as áreas de enfisema e consegue fazer uma reconstrução, por exemplo, e mostrar quais são os segmentos, os lobos que se encontram acometidos pelo enfisema.
Então, além da avaliação visual do radiologista, eu posso fazer uma avaliação que é mais acurada por meio de reconstruções e densitometria pulmonar. Aqui um outro exemplo mostrando, olha, o pulmão no corte coronal e as áreas achuradas com medição da densidade, podemos fazer o mapeamento do enfisema com mais clareza. Em relação às bronquiolites, elas são áreas de fibrose ou inflamação das pequenas vias aéreas, isto é, vias com calibre abaixo de 2 milímetros de diâmetro. Então, você pode ter fibrose ou inflamação. Os sinais diretos das bronquiolites ocorrem pelo preenchimento dessas pequenas vias, então você pode ter aspectos de nódulos, quando o bronquíolo ele aparece cortado transversalmente, ou com aspecto do que nós chamamos de árvore em brotamento, ou imagens em Y, quando o bronquíolo ele é cortado ao longo do seu maior eixo. Esses são sinais diretos. Os sinais indiretos são aqueles consequentes ao aprisionamento de ar, que eu já mostrei anteriormente. Então, toda vez que você tiver evidências de aprisionamento aéreo no parênquima do pulmão, isso é um sinal indireto de acometimento das pequenas vias aéreas. As bronquiolites podem ser divididas em bronquiolites inflamatórias celulares, cujo grupo principal que compõe é o grupo das infecções. Tuberculose, por exemplo, um exemplo clássico de doença infecciosa que causa esse tipo de bronquiolite. E o outro subtipo são das bronquiolites obliterantes, em que você tem sinais de fibrose com acometimento das pequenas vias por estenose, né? Então isso ocorre nas bronquiolites obliterantes. Aqui mais uma vez um exemplo do aprisionamento aéreo. À esquerda a fase inspiratória convencional, já se observa uma heterogeneidade do parênquima consequente ao aprisionamento aéreo, e na fase de apneia expiratória isso se acentua e nos ajuda a afirmar que essa heterogeneidade do parênquima é consequente ao aprisionamento aéreo. Esse caso aqui é interessante porque à esquerda, na apneia inspiratória convencional, a gente nem observa aprisionamento aéreo, parece um pulmão normal. Quando o doente ele faz a expiração, olha o que acontece. As áreas mais brancas são as áreas de pulmão colabado, em virtude da expiração, e as áreas mais escuras, as áreas de aprisionamento aéreo. Sinais indiretos, portanto, de bronquiolite. Aqui um caso interessante, parece uma tuberculose, mas na verdade era uma doença fúngica, uma histoplasmose, em que você tem esses pequenos nódulos, está vendo? Distribuídos nas porções centrolobulares dos lóbulos pulmonares secundários. Então é um preenchimento dos bronquíolos por secreção inflamatória infecciosa. Às vezes dando aspecto de nódulo, como a gente vê aqui, e às vezes dando aquele aspecto de Y, ou de árvore em brotamento, que é o preenchimento do bronquíolo, e você corta caprichosamente ao longo do maior eixo desse bronquíolo. Portanto, uma bronquiolite infecciosa. Outro exemplo de bronquiolite infecciosa é aquele consequente às micobacterioses não tuberculosas. Isso aqui é um Mycobacterium avium. Então a gente nota que na reconstrução em 3D a presença de pequenos nódulos, olha, nas regiões principalmente do lobo superior direito, e na reconstrução no plano coronal a mesma coisa, preenchimento dos bronquíolos por material de secreção, material inflamatório. Bronquiolite por Mycobacterium avium. Outras formas de bronquiolite, a gente vai ver uma sequência de slides muito parecidos. Esse primeiro exemplo, por exemplo, é uma pneumonia por hipersensibilidade. Ela ocorre consequente à exposição de antígenos orgânicos e inorgânicos, por exemplo, fezes de pássaros, plumas de pássaros. Tudo isso causa uma reação inflamatória no pulmão, em que você tem a formação de nódulos em vidro fosco, como nós vemos aqui, acometendo principalmente a região dos lóbulos superiores, né? Então, esse aspecto de nódulos em vidro fosco, aqui fazendo até confluência, predominando na região dos lóbulos superiores com uma história epidemiológica compatível, deve fazer o radiologista pensar na possibilidade de pneumonia por hipersensibilidade.
Isso na fase subaguda. Na fase crônica da doença, você já encontra sinais de fibrose pulmonar, cujo diagnóstico diferencial é feito com a pneumonia intersticial usual. Então, pneumonia por hipersensibilidade, fase subaguda, nódulos em vidro fosco nos lobos superiores, fase crônica, sinais de fibrose pulmonar. Aqui um outro paciente com um quadro de bronquiolite respiratória. Essa bronquiolite respiratória ela é consequente à exposição ao cigarro. Então o paciente ele desenvolve também em topografia de lobos superiores várias áreas com nódulos em vidro fosco ou as próprias opacidades em vidro fosco confluentes. Isso no paciente que tem história de tabagismo deve fazer-se pensar nesse diagnóstico. A bronquiolite respiratória do tabagista ela é assintomática. Quando ela se torna sintomática, inclusive com repercussão em termos da função do pulmão, ela passa a se chamar bronquiolite respiratória com pneumonia intersticial, com doença intersticial pulmonar associada. É uma doença que responde bem ao corticoide e à interrupção do hábito de fumar. Aqui um outro tipo de bronquiolite, que não é infecciosa, apesar de parecer ser infecciosa, né, porque eu tenho sinais diretos, olha, de acometimento das pequenas vias aéreas. Eu não tenho tanto aprisionamento aéreo, o que predomina são sinais diretos. É um paciente que tem artrite reumatoide, mas também pode acontecer na síndrome de Sjögren. Paciente com uma bronquiolite folicular, em que você tem proliferação de tecido linfóide ao longo das bainhas brônquicas e provoca a formação desses nódulos, dessas imagens periféricas aqui de preenchimento de bronquíolo. Portanto, uma bronquiolite folicular. Isso aqui é um caso, uma bronquiolite obliterante pós-transplante pulmonar. A eventualidade de uma bronquiolite obliterante pós-transplante pulmonar é uma evidência de rejeição daquele tecido transplantado. Os sinais que nós encontramos são sinais indiretos. Observe que é um parênquima heterogêneo, né, com área de aprisionamento aéreo, e espessamento e bronquiectasia desses pequenos bronquíolos aqui que nós encontramos nos lobos inferiores. Tá? Não é comum o achado daqueles sinais diretos de bronquiolite, mas sim os sinais indiretos e o acometimento de paredes brônquicas, de bronquiectasias. Portanto, um quadro de bronquiolite obliterante. E agora falando de uma outra intercorrência ligada principalmente ao tabagismo, que é a pneumonia intersticial descamativa. Existe uma forma idiopática, mas ela é muito mais comumente associada à exposição a poeiras ou ao cigarro, né? Que na literatura é a exposição mais comumente associada a esse tipo de alteração. Ela predomina, como a gente pode ver aqui, na região dos lobos inferiores, provoca diversas opacidades em vidro fosco. Né? Então, o diagnóstico diferencial ele é feito com a pneumonia intersticial não específica, que apresenta um quadro semelhante também de acometimento dos lobos inferiores, com opacidades em vidro fosco difusas. Tá? Então, o aspecto ele é inespecífico e deve ser correlacionado com o quadro clínico do paciente. Sobre essa aula, os pontos mais importantes, a meu ver, é a ciência dos tipos de enfisema centro-lobular, predomina em lobos superiores, acometimento central dos lóbulos pulmonares secundários e ligado ao tabagismo. Enfisema panlobular, que predomina em lobos inferiores, acometimento difuso do parênquima com hiperinsulação dos lóbulos pulmonares secundários e a associação à deficiência de alfa-1 antitripsina. E o enfisema paraciptal, que não tem essa ligação com alterações genéticas ou então cigarro necessariamente, e você tem acometimento da periferia do lobo pulmonar secundário, pode cursar com bolhas subpleurais, lembrando que a bolha ela precisa ter um diâmetro acima de 10 milímetros, e eventualmente pneumotórax. Complicações do enfisema, já comentei uma aqui, o pneumotórax, formação de bolhas e, eventualmente, infecções tanto do parênquima quanto dessas bolhas, se elas estiverem presentes. E os sinais de doenças de pequenas vias aéreas, os diretos, é o próprio preenchimento do bronquíolo, dando imagem de nódulos ou imagem de árvore em brotamento, e os indiretos são aqueles consequentes ao aprisionamento aéreo,
vistos muito bem na apneia expiratória. Gostaria de agradecer a atenção de todos.